Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família. Feliz Dias das Mães aí para todos os que tiverem acesso a essa ministração, a esse vídeo. Que sejamos sempre gratos a Deus, né, pela nossa mãe, porque foi através dela que nós chegamos aqui, né? Então nós somos gratos, agradecemos a Deus por isso. Hoje eu vou falar sobre espelho, né? Sobre aquela... Vocês lembram? Todos nós conhecemos desde a infância a famosa pergunta, né? Do espelho, espelho meu. Que mostra desde lá a preocupação que as pessoas têm em relação à sua imagem, em relação à sua aparência. E eu creio que o Senhor colocou no meu coração da gente falar um pouco sobre essa questão da gente ficar muito fissurado, né, nesse olhar pelo espelho, de o tempo todo, sabe? Quando a gente fica o tempo todo enxergando as coisas como se fosse por um espelho. Então eu quero comentar um pouquinho com vocês, né, de que às vezes a vida que nós temos aí no espelho, ela não é real, né? Real está acontecendo quando você está de frente ali para o espelho. Tiago 1, 23, 24 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, vamos lá, vou repetir. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. Eu vou repetir. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. Então, nós vamos falar bastante aqui sobre a questão do espelho. Eu espero que Deus abençoe a tua vida, espero que Deus, que o Espírito Santo revele uma palavra que você precisa aí no seu coração, algo que você estava pedindo a Deus, algo que você estava aguardando por uma resposta, e que o Espírito Santo fale em nome de Jesus contigo. Então, olhar a vida pelo espelho é ver o mundo, é como se a gente visse sempre o mundo pelos olhos dos outros. É ser conduzido pela notícia dos outros. É ver o mundo, talvez, pela mídia, ver o mundo através da ideologia do outro, que nem muitas vezes é aquilo que você acredita, mas aquela é a imagem que você quer transmitir para os outros. É enxergar, ver o mundo pelo espelho, ou viver olhando no espelho, é enxergar tudo ao contrário. Eu não sei, você já deve ter percebido que se você vir uma ambulância, na ambulância, o nome ambulância está escrito ao contrário, e ela é escrita ao contrário porque as pessoas vão olhar aquele nome ambulância pelo retrovisor, e o retrovisor nada é que um espelho que te faz olhar para trás. Então, o nome ambulância é escrito ao contrário para que quando você enxergue no espelho esteja da forma correta e as letras estejam na sequência correta. Então, ver o mundo pelo espelho normalmente é enxergar as coisas ao contrário do que elas realmente são. Paulo diz que nós vemos como que pelo espelho. Quando Paulo vai falar de Deus, ele diz que nós vemos a Deus como também pelo espelho. E aí, mas o Paulo ele cita que o ideal é que nós vejamos a Deus face a face e não por um reflexo. 1 Coríntios 13, 12 diz assim: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Então Paulo ele está
falando de que hoje nós vemos um reflexo daquilo que verdadeiramente é Deus, mas que chega um momento da nossa vida, para aqueles que creem em Cristo, de que nós o veremos face a face. Não veremos mais somente um reflexo, somente um cheiro, ou como diz o Evangelho, somente uma sombra daquilo que é Deus. Então, no céu, eu creio que uma das primeiras coisas que Deus vai tirar da nossa frente é o espelho. A imagem do espelho, normalmente, ela está relacionada à soberba, à luxúria e ao narcisismo. As pessoas que são demasiadamente, que é bom amar a si mesmo, mas as pessoas que são demasiadamente amantes de si mesmo, elas adoram um espelho. Elas adoram o espelho. O fato é que enxergar a vida através de imagens que a gente reproduz, através desse espelho, nos torna normalmente egoístas, amantes de si mesmo, insensíveis à necessidade dos outros, porque a gente só quer contemplar a nós mesmos. O espelho, ele foca só em nós, ele dá uma informação superficial de nós mesmos, porque o que o espelho nos mostra é exterior, nunca ele vai mostrar o interior. O espelho vive do que é exterior e ignora a essência de cada um de nós. Olhar a vida pelo espelho não dá criatividade. Então, quando você olha a vida por um espelho, ele simplesmente vai refletir ali a sua aparência, mas ele não consegue dar um diagnóstico, ele não consegue refletir a sua essência, aquilo que você verdadeiramente é. Então, muitas vezes, como diz lá o espelho, espelho meu, viver olhando no espelho talvez seja viver uma vida de faz de conta, onde você se prepara em uma imagem que você quer refletir, mas nem sempre o teu coração está refletindo aquilo que você vê no espelho. Como tem aquele filminho, né, que mostra as pessoas sorrindo para tirar as fotos das redes sociais, mas por dentro elas estão morrendo. Então, você no espelho, você apenas repete. O espelho, ele apenas repete o que está atrás de você. Então imagina a sua posição. Para você estar diante do espelho, você fica de frente para o espelho. O espelho mostra a tua imagem refletida ao contrário. E você só consegue olhar pelo espelho aquilo que está atrás de você. Então, o espelho, você apenas repete o que está por trás de você. O espelho, ele não vai te mostrar o futuro. O espelho, como diz o espelho, espelho meu, ele é uma ficção. Ele não é uma realidade. Ele não é um espelho que pode te mostrar alguma coisa, a não ser mostrar o que está atrás de você. Ele exalta demais um passado que não volta mais. Muitas vezes enxergamos a Deus também por essa lente. Ou o que é olhar Deus por um espelho? É você olhar a Deus sempre por coisas passadas, mas nunca olhar a Deus pelo presente, por aquilo que está acontecendo agora. Então, o religioso, por exemplo, uma das características de quem é religioso, mas não tem intimidade com Deus, é que ele conhece a Deus pela história de Abraão, Jacó e Moisés, ele sabe citar de cor, mas ele mesmo não tem nenhuma história com Deus, então ele enxerga a Deus como pelo um espelho. E Paulo diz que às vezes vemos a Deus por um espelho obscuro, ou seja, que não dá para ver na totalidade quem é. Mas Paulo diz que um dia nós o veremos face a face, sem nenhum tipo de interferência, com a imagem real. Eu lembro que quando eu era jovem, mais jovem, eu sonhava muito, não sonho tanto assim mais agora não, mas eu sonhava muito, e Deus falava muito comigo através de sonhos. E é interessante que quando o sonho era de Deus, eu tinha como saber nitidamente que era por causa da nitidez de como eu enxergava as coisas.
Eu vi as coisas como elas são, de forma muito límpida. E eu sou da época que não existia 4K, 8K, HD Full, não existia nada disso. Eu nasci ainda na época do preto e branco, da TV preto e branco. Mas mesmo assim, na época da TV preto e branco, Deus te faz ter sonhos em cores, com uma tecnologia que ainda não chegou no mundo, com uma nitidez de imagem que ainda não chegou no mundo, porque é assim como Deus quer que a gente enxergue as coisas com total clareza, enxergando inclusive os mínimos detalhes. Então, o espelho, ele exalta demais o passado. Viver olhando no espelho é viver olhando para trás. E olhar a Deus da mesma forma não vai produzir restauração na nossa vida. Se a gente olhar a Deus sempre por espelho, ou seja, sempre o que Ele fez lá atrás, não vai restaurar a minha vida. Eu tenho que crer que aquele Deus que eu vi pelo espelho, que Ele fez lá atrás, é um Deus que fora do espelho vai fazer hoje e vai fazer para frente. Então, precisamos parar de enxergar a Deus como pelo espelho, pela lente dos outros ou pelas histórias reais, mas histórias do passado. Deus quer se revelar a nós face a face. Ele quer que a gente tenha um encontro. Eu acredito que há um encontro marcado da nossa vida com Deus para enxergarmos a Deus assim como Ele é. Porque assim como nós somos conhecidos de Deus, Deus também quer que a gente o conheça. Então, o espelho, além de você, ele só consegue mostrar o que está atrás de você. Você nunca vê o que está à sua frente. O espelho, no máximo, ajuda a garantir que o passado fique no lugar dele, lá atrás. O espelho é como... se a gente não tomar cuidado, a gente está falando de passado, o espelho ele é como um poço de decepções, de mágoas, de sonhos talvez não realizados, de frustrações, de melancolias, e ele também talvez seja viver olhando para o espelho, que eu quero dizer você continua olhando sempre para trás. Então esse olhar no espelho, ele pode ser o principal agente de provocação para eu viver uma vida de depressão. Porque o espelho é como Satanás, ele fica sempre no passado, falando, jogando na nossa cara aquilo que não aconteceu. Ele fica usando o nosso passado para falar para nós hoje que não somos dignos de Deus. Ele fica sempre buscando no passado os pecados que nós cometemos ou que nós cometíamos. Então Satanás, ele ama o espelho. Se ele pudesse dar um presente para cada um, ele daria um espelho. Fique contemplando você e o seu passado. Então o espelho, ele pode gerar em nós os sintomas, ou pode acelerar os sintomas de depressão. Olhar a vida por um espelho e insistir nisso é sinal de que talvez eu e você estejamos presos no passado e ainda não percebemos. Estamos presos naquilo bom ou ruim que ficou para trás. Estamos presos num cenário que já não existe mais. Nós congelamos a nossa imagem no espelho numa época que não condiz mais com a realidade. Então, viver olhando no espelho é viver dia após dia dores que deveriam ficar para trás. É como diz a Bíblia, né, na história de um rei chamado Acabe, o pior rei que já existiu. Acabe, ele tinha um reino e do lado do reino dele, do lado do palácio dele, da casa real, tinha um terreno de um homem que plantava vinhas. E esse homem, o nome dele era Nabote. E um dia esse rei Acabe, ele pegou e viu que Nabote tinha essa vinha colada ao palácio dele, a casa
real dele, ele então desceu e foi atrás de Nabote. Aí a Bíblia diz assim, lá em 1 Reis 21, de 1 a 4, Nabote possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe. Acabe disse a Nabote, dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra, melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Mas Nabote disse, que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote lhe havia falado. Deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis mais comer. Então, o rei Acabe, ele quis uma coisa que não foi lhe dado. Nabote não aceitou entregar, seja lá de que forma fosse. Nabote não aceitou dar o terreno que ele disse que era dos pais dele para o rei Acabe. E quando o rei Acabe recebeu esta negativa, ele subiu para o quarto dele, deitou na cama, virou o rosto para a parede e ficou lá triste, sem querer comer. Ficou lá emburrado. A vida do rei Acabe, nesse momento, ela foi congelada. Ela parou. E aí ele começou a viver congelado em algo que não deu certo na vida dele. Então veja, Acabe, ele se deitou dizendo, do que adianta mais viver se eu não vou ter a vinha que Nabote não quis me vender? Ou não quis me dar? E aí, ali ele já queria desistir de tudo. E é uma pena que o rei Acabe congelou nesse passado, ele ficou colado nessa negativa, porque quando a mulher dele, que também não era nada boazinha, chamada de Jezabel, chegou, Jezabel, ela falou, por que você está aí triste? Ele falou, Nabote não quis me dar vinha. E por causa disso, Acabe, ele gerou ou apressou o fim tanto da casa dele, da família dele, como ele participou ainda de um assassinato. Porque ele, a esposa dele e outras pessoas fizeram uma armadilha para matar Nabote. Então, o fato do rei Acabe ficar preso no passado fez com que outras pessoas que não tinham nada a ver com o sofrimento dele morressem de forma injusta. Então, olhar a vida por um espelho é muitas vezes você ter a vida congelada. Congelada. É como aquele camarada que diz que o Elvis não morreu. É como aquele outro que diz que o Michael Jackson não morreu. É como aquele outro que não consegue tirar a roupa, a fantasia dele do Michael Jackson, que não existe mais. E às vezes nós ficamos desta mesma forma. Nós congelamos na frente do espelho porque nós gostamos do nosso passado e não queremos viver o nosso presente. Qual era o presente de Acabe? Nabote não vendeu, ponto. Ok, esse negócio não deu certo. Eu tenho que tocar a vida para frente. Eu tenho que ir numa outra direção e não ficar preso naquilo que não deu certo. Então, até quando nós vamos viver a experiência dos outros e não viveremos as nossas próprias experiências? De ao invés de enxergar tudo por um espelho, ver Deus exatamente como Ele é? Até quando dependeremos da oração dos outros e não teremos o nosso próprio encontro de oração com Deus? Tudo isto é olhar o mundo por um espelho. Defender a fé dos outros, depender da fé dos outros para viver, é olhar o mundo por um espelho. Então,
Eu nunca consigo orar por mim mesmo, estou sempre pedindo para que alguém ore por mim. Eu nunca consigo ler a palavra para mim mesmo, eu sempre preciso ficar pedindo para alguém tirar uma palavra para mim. Então eu nunca consigo eu mesmo realizar um propósito, realizar um jejum, e fico sempre pedindo para os outros realizarem propósito de jejum por mim. Isso é viver preso, olhando a si mesmo no espelho. No espelho você está de frente, mas ele te mostra olhando para trás. A sua imagem real, ela está para frente. Mas o espelho está mostrando a você e fazendo você olhar para o que está atrás. Você nunca está olhando para frente. Então, de forma literal, o espelho ele está sempre relacionado ao passado. Como se olhasse pelo espelho retrovisor. Olhar pelo espelho retrovisor é viver do passado. Olhar a vida pelo espelho é querer, no presente, reviver o passado. E tem coisas que nós não vamos reviver mais. Tem coisas que não vão acontecer de novo. É como quando perdemos alguém que é impossível ter de volta, mas insistimos em remoer essa dor. Vou repetir, é como quando perdemos alguém que é impossível ter de volta, mas insistimos em remoer a dor. É quando queremos reviver um momento de vitórias do passado que não tem mais relação com o nosso presente. Que não tem mais relação com o nosso presente. É quando guardamos as roupas velhas do passado que não nos servem mais, mas não conseguimos descartá-las. Nós vivemos olhando no espelho. Olhar a vida pelo espelho é viver se lamentando pela decisão errada que fez. Já decidiu, dá para voltar atrás? Não dá, então eu tenho que olhar para frente. Viver a vida olhando por um espelho é o mesmo que ficar se lamentando da decisão que não tomou. Ou do que poderia ter sido diferente. É viver a dor todos os dias das feridas que já cicatrizaram. Sabe, não dá nem para ver mais aonde foi a marca ali, a marca do machucado, mas a pessoa continua ainda chorando como se aquilo tivesse aberto. É sentir a dor das feridas todos os dias sem ter cura. Não na carne, mas nas emoções e nos sentimentos. E o que fazer então? O que fazer? Olhar a vida pelo espelho o que fazer então? Quebre o espelho. Sabe, eu não sei se você já ouviu falar, as pessoas dizem assim, se quebrar um espelho dá um azar, eu acho que isso aí é inventado por Satanás. Não, a Bíblia diz que tudo aquilo que nos rouba de Deus, se a gente não consegue dominar, a gente tem que destruir. É o famoso consagrado à destruição. Então, o que nós devemos fazer para não viver mais no passado? Quebre o espelho. Isso simbolicamente significa pare de olhar para trás. Pare de olhar para trás. Pare de olhar a vida através de um retrovisor. Você está tentando guiar o carro para frente e ao invés de prestar atenção no que está à frente, você só fica olhando para trás. Ah, mas como era bonito. Ah, mas como era legal. Ah, mas era isso, era aquilo. É tirar a mente do passado. É parar de querer reviver as coisas do passado. É você ter o desejo de agora mudar o seu guarda-roupa. Então, o que você deve fazer? Muda seu guarda-roupa. Joga fora as vestes do velho homem e da velha mulher.
e comece a viver e comece a usar uma nova vestimenta dada por Deus para você. Mude a sua memória. Pare de enxergar o mundo pela lente dos outros e comece você mesmo a buscar o seu futuro através da oração, do jejum e da consagração, da leitura da palavra com Deus. Pare de viver a vida constantemente olhando pelo espelho. Troque o olhar do espelho pelo olhar para o alto. Troque o olhar do espelho pelo olhar para o alto. Isso aqui é um trava-língua. É de lá que virá o teu socorro. É de lá que virá a mudança de pensamento, né? Como a gente diz hoje no mundo corporativo, mindset, né? Ative o mindset na sua vida, seja mudança de pensamento. Renove, como diz a palavra em Romanos 12, renove a forma de pensar. Tire a roupa de luto, porque o luto já passou. Até quando? Lembra de Davi? Davi, ele perde um filho. E ele então fica sem comer. Quando ele descobre que o filho dele está doente para morrer, ele então fica sem comer. Ele fica o tempo todo prostrado. Ele fica o tempo todo intercedendo a Deus para que Deus dê vida ao filho dele que está doente. Ele não aceita falar com ninguém, não aceita a refeição de ninguém. Ele está absurdamente triste. Até que ele recebe a notícia que o menino morreu. E quando ele recebe a notícia que o filho dele morreu, então ele não se afundou ainda mais na tristeza que ele estava. Não, ele se levantou e foi comer. Porque na cabeça dele, enquanto estava vivo, Deus poderia fazer alguma coisa, mas agora ele morreu, Deus, ou seja, a sentença de Deus foi dada, Deus não vai fazer mais nada. Então ele levantou e falou assim, ok, fiz bobagem, não deu certo, recebi uma alta penalidade pela bobagem que eu fiz, que foi a perda do meu filho, então agora eu preciso me levantar, me recompor, sentar à mesa, me alimentar, me fortalecer e seguir a vida em frente. E não ficar parado olhando para o espelho, do que poderia ter feito e do que não poderia ou não deveria ter feito. O que fez, fez. Não tem como voltar atrás, na maioria dos casos. Então, tire a roupa de luto. Renove de novo a tua vestimenta. Tire a roupa de luto. E coloque em você vestes de alegria. Viva o presente e aguarde com expectativa o futuro. Viva o presente, ou seja, viva o que está acontecendo agora e aguarde o futuro com expectativa de que algo bom virá. Colossenses 3, de 1 a 2 diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Ele não está falando lá, olha para trás, ele está falando, olha para o alto. Olha para o alto. Olha para o alto. Porque é de lá que virá o meu e o seu socorro. E olhe para o alto. É o que a Bíblia diz. A vida fora do espelho te faz olhar para os outros. Quando você deixa de focar muito em si mesmo, que é isso que o espelho faz, é mostrar para você, você mesmo. Então, quando você deixa de ficar admirando o tempo todo a você mesmo, você vai perceber que existem pessoas ao teu redor. Então, a vida fora do espelho, ele te faz olhar para os outros. Quando Deus tira a vaidade do nosso coração, o espelho ele perde o seu valor. Quando o espelho perde o seu valor, o mundo ao seu redor passa a ser compreendido. Aí você vai perceber que existe muito mais além de você mesmo.
O espelho, ele provoca você, ele força você a colocar foco só em você. E Deus está falando, enquanto você ficar olhando para a sua dor, você não é curado. Porque há quem diga que quando nós ajudamos outros, Pedro ensina isso com outras palavras, mas quando nós ajudamos outros, nós estamos ajudando a nós mesmos. Quando nós olhamos para o outro, nós estamos olhando para nós mesmos. Quando Deus tira a vaidade do nosso coração, a nossa imagem já não tem mais tanto valor, e sim a gente se preocupa com a imagem do outro. De novo, 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Então a Bíblia, ela diz que nós vemos como por um espelho, mas Deus nos vê exatamente como nós somos. A Bíblia diz que nós ainda o conheceremos face a face, mas a Bíblia diz também que nós já somos conhecidos por Ele. Então não é Deus que tem dificuldade em nos ver como nós realmente somos. Nós temos dificuldade de nos ver como verdadeiramente somos. Muitas vezes a gente ter aquele choque de realidade. Choque de realidade. Muitas vezes a pessoa sair do mundo de Alice, sair do mundo do espelho, espelho meu, e olhar para aquilo que está acontecendo agora. Olhar para aquilo que está acontecendo neste momento. Parar de olhar sempre através do espelho, que só vai mostrar você mesmo e te torna uma pessoa egoísta. Se revista do poder de Deus para vencer o presente, porque a libertação do espelho vai mostrar as coisas que estão acontecendo agora. Então você precisa se revestir do poder de Deus para vencer o que está acontecendo agora. E a melhor forma de ter um bom futuro não é focando no futuro, mas é vencendo os desafios de agora. Então nós temos dois maus. Os que estão presos no espelho só vivem olhando para trás. Mas tem aqueles que estão presos na ansiedade, só vivem olhando para frente. Mas o mais saudável e o mais equilibrado é que a gente consiga viver o presente. E que quem olha muito para o futuro não vence as batalhas do presente, porque não está focado, ele está olhando só para frente. É aquela ilusão também que nós temos de que nós seremos algo bom lá na frente sem eu precisar fazer nada agora. Isso é ilusório, isso é fantasia. É viver num mundo de ilusão. Mas Deus está pedindo para nós olharmos mais para o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora na tua vida? O que está acontecendo agora na tua vida? Olha ao teu redor. Uma vez que o Senhor está te tirando hoje da frente do espelho, você vai parar de olhar para si mesmo. Olhe o que está acontecendo ao teu redor. E o que está acontecendo ao teu redor? Você precisa lutar para vencer este momento que está acontecendo agora ao teu redor. E para isso, Deus precisa que você tire o olho do passado, das dores do passado, e comece a viver agora o seu presente. Então, a melhor forma de ter um bom futuro não é focando no futuro, mas vencendo os desafios de agora. Viver olhando a vida pelo espelho não é saudável e adoece. Contemplar demais a nossa própria imagem no espelho é idolatria. É idolatria. Então, o dia que vivermos não na dependência da nossa imagem, mas pela face de Deus, o nosso corpo será curado, a nossa alma será sarada.
o nosso espírito será fortalecido. Eu vou repetir. O dia que vivemos, não na dependência da nossa imagem, mas pela face de Deus. O que é viver na dependência da nossa imagem? É a gente estar sempre preocupado com o que os outros vão falar de nós. Então, o dia que vivemos, não na dependência da nossa imagem, mas pela face de Deus, o nosso corpo será curado, a nossa alma será sarada e o nosso espírito será fortalecido. Quando você estiver curado plenamente de viver no passado, até quando você for se contemplar no espelho, não verá mais a si mesmo, e sim a Cristo. Você verá a face de Cristo em você. Você verá alguém liberto do passado, lutando no presente e livre para viver o futuro. Você verá alguém com muita fé e salvo pela graça de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida com esta palavra. Que o Senhor te liberte do espelho. Que o Senhor te ajude a focar no presente. Que Deus te dê vitória sobre o teu presente. E que Deus, por causa disso, da tua luta de hoje, Deus assegure o teu futuro. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Vou ler aqui os pedidos de oração. Sandra Nascimento agradece a libertação dos vícios da Thaisa e pede bênçãos a toda a família. Também pede a cura de câncer da amiga Isabel Pereira dos Santos, que está internada e sem previsão de alta. A Laís, pela saúde, recuperação do Miguel e seu pai José e salvação dos irmãos. Priscila, Renata Pimentel, câncer e venda do imóvel. Ivana, luta contra o câncer, que está bem, graças a Deus. O Max, meu xará aqui, pede por emprego. Violeta, pede pela família, saúde e vida espiritual. Natália Hernandes, família, vida espiritual, profissional e pela mãe. Elânia, vida espiritual, saúde profissional, mãe Palmira e mãe Josefa. Rafael, vida profissional e espiritual, saúde do pai Domingos, saúde do Joshua. Laura Carvalho, vida profissional, sentimental, emocional, financeiro, emprego e cura do joelho. Também pelo irmão Timóteo, também pelo Carlos Wagner e Iago, cura e libertação. Yasmin, por cura de ansiedade e por emprego. Ailton e Luana, vida espiritual, por viagem também. Eduardo e Grace, casamento. Alessandro, mãe Isabel, sobrinha Deise e família. Pastora Rosimeire, pede pelo Tiago, Mateus, Rosimar e família. Adriana, vida profissional e execução de pensão. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac e Levi, vida espiritual. Maria Tatiana, família, vida espiritual, filha Sara e Isabela. Paulo Rodrigues, pela esposa Devanir. Nereide, Larissa e saúde da mãe, Lourdes e amigos, Luiz e Simone, cura de câncer e também venda de imóvel. Gemima, vida espiritual, filhos Danúbia, Diego e Daniel. Leila, vida profissional, espiritual e saúde. Washington, espiritual, profissional, liberação de aposentadoria. Anne, pela professora Sabrina, câncer. Jucineide Ronaldo, família, vida espiritual. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual. E pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, pede pela Ruth, Priscila, Dario, filhos, Ana e Miguel. Graziele pede pela vida espiritual e saúde. Edson, causa na justiça e vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. César, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Peterson, família, vida espiritual. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua casa e que Deus continue respondendo as nossas orações e que a sua vida não seja mais vivida através do espelho, mas que você enfrente a realidade, porque é na realidade que Deus tem uma vitória para a tua vida. Em nome de Jesus, amém.